Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, como prometi para vocês na semana passada, né, que as questões 6, 7 e 8 eu vou dar umas dicas aí de como vocês vão elaborar, interpretar, tá? Porque a ciência econômica, como eu falei para vocês algumas vezes, é uma ciência social aplicada e usa instrumentos, né, matemáticos, probabilísticos, né, e vários outros, né, que se tem para justamente você apurar os fatos econômicos por meio de modelos. Alguns de vocês ficaram assim, meu Deus, mas não tem solução? Principalmente aquela questão dos aviões, né, seus lugares, enfim, né? Mas tem o seguinte, ela tá, sempre a gente tem que verificar uma questão chamada ceteris paribus, que até eu encho a paciência de vocês. Por quê? Porque são duas variáveis. E como os gráficos x, y, então a gente tem que ter essas condições, certo? Na ciência econômica clássica, concebida no final do século XVIII, começo do século XIX e todo o século XIX, e também que teve aí economistas, né, que depois utilizaram isso para ter outras vertentes, principalmente os marginalistas, mas o fato é que realmente funciona. Mas isso deve servir de base para outros estudos multivariáveis, enfim. Aí você vai utilizar outros estudos e aprofundar mais a questão sobre isso. Então, por exemplo, a 6, né? Vamos lá para a questão da 6. Vamos lá? Então, olha lá, pessoal. Então, o que acontece? Acontece aqui, pessoal, que você tem elasticidade cruzada da procura, né? Aí você vai ver um bem em relação a outro. Então, no caso aqui, nós temos a salsicha em relação ao hambúrguer, né? Será que são bens substitutos, complementares? Como é que é essa questão? A primeira questão, pessoal, que a gente tem que ver é sempre verificar o quê? Aquela tabelinha que eu disse para vocês, né? Vamos ver como é que é a elasticidade cruzada da demanda. É a variação percentual da quantidade demandada do bem relacionado, no caso, o hambúrguer aqui, né? Em relação, certo, do bem em questão, preço, né, do bem em questão. Então, se for maior que zero, tá? Vai ser o quê? Bem substituto. Tem até um exemplo aqui. Um aumento no preço do cachorro quente leva as pessoas a trocarem cachorro quente por hambúrguer, aumentando a quantidade demandada do hambúrguer, certo? Bens complementares. O aumento no preço dos computadores leva as pessoas a comprarem menos software, reduzindo sua quantidade demandada. Então, pessoal, vocês vão aplicar a mesma coisa aqui, né? Então, qual é o bem relacionado? O hambúrguer, tá? O hambúrguer é um bem relacionado à salsicha, certo? Então, quer dizer, um aumento aqui do hambúrguer, né, no preço ou diminuição do preço do hambúrguer. No caso aqui, você tem uma diminuição do preço do hambúrguer e a salsicha teve o mesmo
preço, né? Manteve-se o preço, mas diminuiu o preço do hambúrguer, certo? Então, o que nós temos aqui? Então, você vai ver que nós temos aqui, né, uma questão aqui do preço, né, do hambúrguer, que diminuiu de 400 para 30. Veja que a quantidade aumentou. Enquanto que a quantidade da salsicha demandada diminuiu de 200 para 150. Então, primeiro a gente vai ter que fazer a variação percentual, certo? Da salsicha, né? Então, aqui você tem a salsicha, certo? Que vai ser de 200 para 150. Então, aqui você faz 200 menos 150, dividido por 200, isso aí multiplicado por 100. E aqui, no hambúrguer, né, você tem o preço de 40 menos 30, divide isso por 40, que é a base, multiplica por 100. São variações percentuais. Isso, pessoal, vai ser 1. Né? Então, são bem substitutos. Então, você vai... o consumidor vai consumir menos salsichas e vai ter mais quantidades demandadas de hambúrguer. Certo? Porque o preço do hambúrguer reduziu em relação à salsicha, que não diminuiu. E a questão da mostarda em relação à salsicha. Vejam vocês que é a mesma coisa, né? Vocês vão verificar aqui a quantidade, certo? Demandada reduziu, porque o preço aumentou. Mesmo que, no caso, né, a salsicha em si não teve aumento de preço, mas teve aumento de preço da mostarda. Quer dizer que o aumento do valor da mostarda fez com que houvesse uma diminuição da salsicha, da quantidade demandada, tanto a questão da mostarda como da salsicha tiveram uma redução na demanda causada pelo aumento do preço do bem em questão, que é a mostarda, certo? Então, são bens complementares, né? Certo? Ok? Então, resposta. Enquanto que o bem do X em relação ao Y ter elasticidade maior que zero, serão considerados bens substitutos. Se a elasticidade for menor que zero, né, serão considerados bens complementares. Lembrando sempre que isso é o quê? Em módulo, né? Então sempre considera números inteiros, né? Não negativos. Tá? Aqui está negativo, mas deveria ser aqui módulo 0, não, tá de acordo menos 0,5, né? Ok? Tá tudo certo aqui, tá tranquilo. Então, minha gente, ficou certo isso? Ficou claro para vocês? Espero que sim. Agora, a sétima, você tem esse quadro dos pontos, né? Certo? Em cada ponto, preço e quantidade. Então, preço é Y, X é quantidade, né? Certo? Você vai plotando isso, os pontos entre preço e quantidade, que a gente faz aqui num gráfico. Faça um gráfico aí, e aí vocês vão ver a elasticidade de preço da demanda associado a
movimento de B, né? Isso aqui, B, certo? Para D, certo? Então, é de ponto a ponto, não é a média, né? Ponto a ponto. Agora considere a média, né? O ponto médio, certo? Então, ponto médio de B para D e D para B, né? Tá aqui, ó, B para D e de D para B. Então, considere o ponto médio entre B e D. Qual tipo de elasticidade considerado entre estes pontos? Então, você, tendo esses pontos aqui, vai considerar aqui como elástica, tá? Então, você vai utilizar qual, gente? Vai utilizar o preço ponto médio. É essa fórmula aqui. Ok? Beleza, então? Então, tranquilo. Qualquer questão que vocês tiverem aí, tiverem mais dúvidas, por favor, dê um comentário para a gente, que a gente responde depois para vocês. Agora, B, calcule analiticamente, desculpe, gente, a elasticidade de preço da demanda no ponto C. Certo? Há sempre uma variação de quanto? De 20 e 20, né? Ó, vocês podem ver, ó, 20, 40, 60, 80, 120, né? De 20 e 20, certo, pessoal? Então, sempre tem essa variação. Para de preço, certo? 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Então, tem uma variação sempre 1. Logo, menos 20 de 1 dá menos 20, né? Agora, no ponto C, o preço é 4. Correto? Vamos vendo aqui que o preço é 4. Então, o que você faz? E a quantidade 40. Então, 4 dividido por 40, 0,10. Então, a IPD em C é menos 20 vezes 0,10, igual a menos 2. Aqui está o desmembramento da fórmula, né? Então, a variação da quantidade demandada pela variação da quantidade do preço, da demanda, né? E abaixo, variação do preço sobre preço. Ah, professor, não tem vezes 100? Não, você pode fazer em decimal também. Aqui você pode, né, desmembrando ela, né? Então, vai ser o preço sobre a quantidade demandada, aí você multiplica a variação da quantidade demandada sobre a variação do preço. Então, nós chegamos aqui, né, a essa questão aqui, né? Certo? Ok? Por isso que você tem essa questão aqui, você pode tranquilamente fazer isso aqui, né? Certo? Ok? Então, para cada ponto você pode fazer desta maneira. Ou você pode fazer, né? Aqui, ó, no ponto C. Então, no ponto C, você pode, em relação aqui, né? Fazer também, né? De um ponto do A para o C, para você verificar como é que seria, né? Essas variações aqui, daria menos 2, certo? Que é menos 2 em módulo 2, né? Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aqui nascer justamente essa variação, né? Do B para o C. Então, dá 20, né? Certo? Você vai verificar aqui e 1 de preço. Então, são elásticas, né? Então, aqui do A para o B é 5, depois 2. Você pode ver que vai diminuindo a elasticidade ao longo dos pontos dessa curva. Tá bom? Ok? Então, você pode verificar que não é todos os pontos elásticos. Depende onde que está esse ponto dentro do gráfico, certo? Dentro dessa
relação entre preço e quantidade, certo? Então, o que diz o D aí? Para o ponto A elasticidade tende a ficar mais elástica. E para o ponto G, o que é? Há nenhuma variação do que? Da quantidade. Aqui, no caso aqui, certo? O que se diz? Já no ponto G, não haverá mais variação de preços. Está zero. Ó. Então, já torna-se inelástica, né? Cada vez que tem uma variação aqui, ó, você pode ver que a variação no preço vai ter uma variação menor na quantidade. Que 100 para 80 é uma variação bem menor do que 20 para 0, né? Ou de 40 para 20. Então, de 120 para 100, é uma variação bem menor, né? E aqui de 1 para 0, então você tem aqui total inelasticidade aqui, né? Tá certo? Ok? Então, por isso que porque aqui a variação aqui, ó, elástica percentualmente é maior, né? Chegou um ponto que ele fica unitário, quer dizer, 1, certo? Se houve uma variação de 60 para 40, né? Certo? É 20 para 40 dá 0,5, 1 para 2 dá 0,5, 0,5 dividido por 0,5, 1. Tá? Então, é bem claro, né? Porque aqui, até esse ponto aqui, até o ponto 4, né? Onde o preço aqui, no ponto C, me desculpem, é elástico. Por quê? Porque a variação da quantidade que se tem é maior do que o preço. Tá bom? Ok? Então, tá aí a resposta. Tá certo? Então, olha só, parem aí, verifiquem aqui como é que é, aqui, ó, que pode cair na avaliação um item como esse, né? Uma questão como essa aí dá 7. Tá bem? Beleza? Então vamos para a oitava e vamos dizer que a Arena aí, o gerenciamento aí, o administrador, resolveu reduzir o ingresso de 50 para 45. Ele já tinha aí, conforme seus cálculos aí por ingresso de outras partidas, enfim, o histórico, é menos 1,2. Vocês têm que reparar que nesse caso não está considerando o valor absoluto das variações, tá? A elasticidade, portanto, tem um sinal, ok? E que o público médio, a média tem sido de 2.000 torcedores. Qual deverá ser o efeito, né, no público médio, né, certo? Sobre essa redução de preço. Como é que vai acontecer? Será que vai aumentar a renda média dos jogos? Vamos ver o que vai acontecer. Bem, gente, então é o seguinte, eu tenho preço num determinado ponto, coloquei aqui com ponto 0 e ponto 1, certo? Então 50, 45. E eu sei que o IPD é esse aqui, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Certo? Do Q1. Ó. Q0 é 2.000. Aqui a questão que eu tenho aqui do Q1 não tem. O Q0 é 2.000. Então, o que acontece, pessoal? Então, eu vou fazer aqui ó, o cálculo, né? Esse cálculo aqui. Certo? Vamos aqui. Esse cálculo aqui. O que eu tenho? O IPD eu tenho. Ainda não tenho Q1. Eu tenho o preço num determinado ponto e o ponto P0 e P1, né? Ok? Então eu vou chegar ao Q1
de 2.240. Tá bem? Então, vamos ver se vai aumentar a receita. Sim, vai aumentar a receita, isso vai resultar uma receita maior. Certo? Ok? Então, haveria um acréscimo de 0,80 na renda média, né? Ok? Porque de 100 para 100.800, para um acréscimo de 12% no número de torcedores. Ok? Mesmo que tenha aqui uma variação apenas de 0,80%, é vantajoso, eu considero, né? Certo? Se fosse uma diminuição da receita, aí não seria vantajoso. E o 9, certo? Que é uma questão aqui optativa, né? Certo? Múltipla escolha. Nós vamos utilizar o quê? A elasticidade e renda-demanda, né? Então diz aí o Ibope, né? Que houve aí, encolheu 2% no trimestre as questões dos produtos básicos, né? Que mantêm espaço nas compras. Mas os supérfluos vão desaparecendo. As quedas mais expressivas são em relação ao trimestre passado, foram achocolatados, né? Certo? E cera para assoalho. Vocês têm que considerar que isso é da década de 90, tá, pessoal? Isso não se usa mais. Certo? Então, é para aquele momento que foi feito o estudo. Então, supondo que a renda dos consumidores aí, considerados na reportagem, reduziu na mesma proporção, 2%. Tá? Renda aí caiu 2%. Então, o que é aí? O que eu vou fazer? Aplicar a fórmula aí, né? Para ceras e achocolatado. Para o achocolatado, foi de menos 0,11. Veja que a perda da renda aí, né? A perda da renda aí que se tem, certo? É de 2%. Ok? Então deu 5,5. Quanto que da cera? Deu 5. Os bens são considerados, portanto, normais, né? Tem a procura elástica em relação à renda, né? Não receita, ou seja, o consumo aumenta quando a renda aumenta, ou o consumo cai quando a renda diminui. Então, são considerados normais, certo? E vocês vão aplicar esta fórmula aqui, ó. Quando for maior que zero, então vai ser bens e serviços normais. Então, a resposta certa, C. Essa aqui, né? Essa seria a resposta adequada. Tá, pessoal? Então, são essas considerações, ok? Se vocês tiverem mais dúvidas ainda, coloque lá em comentários, tá bem, pessoal? Espero ter ajudado e vamos ter um sucesso aí nesta semana aí que vai ser a avaliação, tá bom? Tudo de bom para vocês.